Nem toda voz calada é inocente, e nem todo silêncio é fruto de perseguição. Às vezes, um profeta se cala, porque decidiu se vender. Essa é a história de um homem que começou certo, mas terminou como um eco distorcido, usado pelo próprio Deus para cumprir um julgamento. E o mais chocante é que a Bíblia não fala dele apenas como vítima, mas como instrumento de engano. O nome dele? Micaías, filho de Imlá. E para entender o que aconteceu, precisamos voltar ao tempo em que o reino de Israel estava dividido. No norte, governava o rei Acabe, um dos reis mais corruptos e manipuladores da história de Israel. No sul, Josafá, rei de Judá, um homem que temia a Deus, mas que nesse momento se deixou levar por alianças perigosas. A cena começa em 1 Reis 22. Acabe quer ir à guerra contra Ramote-Gileade, uma cidade estratégica. Mas antes de atacar, ele decide consultar os profetas. Então, cerca de 400 homens são reunidos, e todos dizem a mesma coisa. Vai, o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Parecia unanimidade, parecia confirmação divina. Mas havia um problema. Esses 400 homens não eram profetas do Senhor. Eles eram bajuladores profissionais, especialistas em dizer o que o rei queria ouvir. Josafá, desconfiado, pergunta: não há mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E Acabe responde, com desprezo: há ainda um homem, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas somente o que é mau. Mesmo assim, Micaías é chamado. No caminho, um mensageiro avisa. Todos os outros profetas estão de acordo, dizendo que o rei terá vitória. Seja como eles, fale algo favorável. E aqui vem um momento estranho. Quando Micaías chega diante de Acabe, ele diz exatamente o que o rei quer ouvir. Vai e vence. O Senhor entregará a cidade em tuas mãos. Mas Acabe percebe o tom irônico e o pressiona. Quantas vezes devo te fazer jurar que me diga somente a verdade em nome do Senhor? Então, Micaías muda o tom. Ele descreve uma visão perturbadora. Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. Em outras palavras, derrota total. Acabe, furioso, pergunta de onde ele tirou aquilo. E Micaías revela algo ainda mais chocante. Ele viu o trono de Deus, e diante dele havia um conselho celestial. Deus perguntou: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Vários espíritos apresentaram ideias, até que um espírito de mentira se apresentou e disse: eu o enganarei. Deus perguntou: como? E ele respondeu: serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas dele. E Deus disse: você conseguirá. Vai e faça isso. Essa é uma das cenas mais intrigantes da Bíblia. Um espírito de mentira, autorizado por Deus para cumprir um propósito de juízo. E Micaías foi usado para revelar isso, mas também, antes disso, para participar brevemente do engano, repetindo as palavras falsas antes de falar a verdade. Por que ele fez isso? Alguns estudiosos dizem que foi ironia, outros que foi um teste para Acabe. Mas uma coisa é clara: Micaías sabia o preço da verdade. Logo depois, ele foi preso por ordem de Acabe e recebeu a instrução: coloquem este homem na prisão e sustentem-no com pão e água até que eu volte em paz. E a resposta de Micaías foi: se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. O final? Acabe morreu na batalha, exatamente como Micaías havia dito. Essa história esquecida nos alerta para 3 coisas. 1. Nem toda unanimidade é verdade. 2. Deus pode permitir que espíritos de mentira operem para testar o coração dos homens. 3. A verdade tem preço, e muitos preferem a prisão à mentira, mas alguns se vendem. E aqui está a parte mais perigosa.
Hoje ainda existem 400 profetas dizendo exatamente o que os poderosos querem ouvir. E existem poucos Micaías dispostos a dizer: isso não é de Deus, mesmo que isso custe liberdade, posição ou reputação. Mas e o silêncio de Micaías no começo? Ele mostra que até profetas verdadeiros podem hesitar, podem sentir o peso da pressão, podem até, por um momento, repetir a mentira para evitar conflito. A diferença está em não permanecer nesse lugar. Talvez você já tenha se calado para evitar confronto. Talvez já tenha suavizado a verdade para não perder amigos, seguidores ou oportunidades. Mas se Deus te chamou para falar, o silêncio também é desobediência. O profeta silenciado, que virou mentira, só voltou a ser profeta de verdade quando decidiu abrir a boca e dizer o que Deus tinha mostrado, mesmo sabendo que iria para a prisão. A pergunta é: quando chegar a sua vez, você vai escolher o aplauso dos 400 ou a solidão de Micaías? Porque no final, a prosão passa, mas a mentira deixa marcas eternas.